adultos. Lição 5: A verdade que liberta. A verdade que liberta. Gostaria de pedir para a nossa irmã Viviane ler para nós o texto áureo, por favor. Texto áureo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A nossa irmã Adriana, agora acertei, né? Acertei. Verdade prática. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, para quem não tem a revista. Evangelho de João, capítulo 7, 16, 18, 37, 38, 8, 31 a 36, que nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se é a vontade de Deus, pois fala pelo nome dele. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém se segue, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus dizia: pois aos Deus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Vamos ler todos, 36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nosso irmão Irineu fazendo oração para a gente, por favor. Ó Deus maravilhoso. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante, a verdade que liberta. A verdade que liberta. Então, esta lição ela vai apresentar Jesus aqui como a verdade que traz liberdade. A lição ela vai apresentar aqui Jesus como verdade que traz liberdade. E Paulo ele chega a afirmar em uma das suas cartas que nós não devemos usar da liberdade para dar lugar à carne. Liberdade com libertinagem, não é esse tipo de liberdade que nós estamos falando aqui. Nós vamos ver na pessoa de Jesus essa verdade que nos liberta, ou seja, que nos dá liberdade. Liberdade de quê? Essa liberdade aqui que Cristo ele nos liberta não é uma liberdade que nos dá chancela para a gente perseguir pessoas, por exemplo. Uma liberdade para justificar as nossas perseguições, porque isso ocorre muito em nosso meio, principalmente no meio cristão. A pessoa que ela conhece Jesus como uma verdade que liberta, e essas pessoas, por achar que conhecem a Jesus e porque Jesus deu essa
promoveu essa liberdade para essas pessoas, né, que somos nós, a gente se achar no direito de perseguir pessoas por causa dessa liberdade. Não é liberdade, Cristo nos liberta para liberdade para a gente perseguir as pessoas. Ou seja, uma liberdade que dá uma chancela para você, persiga. Porque as pessoas que veio depois de nós, ou que virão depois de nós, quando nós alcançamos esse conhecimento, né, em Jesus, nós somos livres. Então nós vamos explicar aqui, livres do quê? Que tipo de libertação Jesus ele propôs aqui na pessoa dele? De que ele estava falando? Então, essa lição ela vai apresentar Jesus como verdade que traz liberdade, demonstrando que ela personifica, ou seja, que Jesus ele personifica essa verdade por meio das suas ações, por meio das suas atitudes. Que tipo de liberdade é essa? Que tipo de verdade é essa que Jesus ele veio apresentar na pessoa dele? Ele personifica essa verdade nele através das suas atitudes. Porque, irmãos, a gente apresentar verdades, teoricamente é uma coisa. Agora, se nós apresentarmos verdades com práticas, né, você pode falar alguma coisa que é verdade. Você pode trazer aqui, por exemplo, algum conceito, algum princípio, algum ensino sobre verdade e você não praticar essa verdade. É o contrário. Jesus nele está tipificando nele essa verdade na própria pessoa de Jesus. Então ele vai trazer essa verdade nele, ele é essa verdade. Tanto é que ele diz: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Então é essa verdade personificada nas ações de Cristo. Então nós vamos aprender hoje aqui, e nós vamos analisar também essa verdade que Jesus ele revelou em Jerusalém. Por que foi necessário ele revelar essa verdade em Jerusalém? É o que nós vamos falar aqui, é o que nós vamos tratar aqui. Essa verdade de Jesus em relação a que tipo de verdade que eles estavam habituados e acostumados. Por exemplo, antes de Jesus, os religiosos da época, eles trouxeram a lei, né, que foi dada por Deus, por Moisés, e a lei era a verdade deles, dos judeus. A lei era a verdade dos judeus. É a verdade aonde eles se estabeleciam. E nós precisamos, como seres humanos, estabelecer as nossas vidas em verdades. Verdades que são como solo, são como alicerce, são como bases para que a gente caminhe na vida, com esperança, com expectativas, com confiança, com convicção. É esse tipo de verdade aqui que o povo judeu estava estabelecido em cima da lei de Moisés. Essa era a verdade da época. O que eram as 613 leis? Tinha várias leis lá que foi dada nos tempos de Moisés e que perdurou por muitos anos e serviu de base para que eles se estabelecessem em verdade. Então essa lei de Moisés, dada por Moisés, essa lei serviu de base de verdade para que eles estabelecessem a vida deles. Só que se você pegar toda a lei de Moisés, tem coisas que se tornou obsoletas ali. Nas 613 leis, teve leis de Moisés que não é aplicável nos dias de hoje. Por exemplo, na atualidade, foram leis que serviram para a época, por causa do crescimento da consciência humana. Porque quando Deus ele cria o homem, na época da inocência, dizendo Adão e Eva, na época da inocência, eles eram inocentes, não tinham conhecimento do pecado, não havia maldade no coração deles. Por isso que esse tempo é a época da consciência. Quando eles pecam, agora eles se tornam parecidos com Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí Deus expulsa eles, tirando-lhes a imortalidade, tirando os privilégios do Éden. E aí ele esconde o Éden do homem, ele afasta o Éden do homem. Porque o homem, quando ele peca, ele se torna uma pessoa autônoma, né? Aquele filho, né? Enquanto está debaixo da tutela do pai,
O pai está dando comida, está sustentando ele, está dando segurança para ele, está dando uma cama quente para ele, está dando a educação para ele. Aí ele se sente autônomo. E aí, quando ele se sente autônomo, ou seja, dono de si mesmo, ele diz: ó, não preciso mais que o Senhor me faça nada. Ele se sente autônomo. Então o que acontece? Ele sai de casa, não está mais debaixo da tutela do pai, da proteção do pai, não está debaixo mais da autoridade do pai, porque ele se sentiu autônomo das suas atitudes. Então o homem no Éden, ele dependia de quem? De Deus. Ele dependia de Deus para tudo. Então era Deus que bancava o homem no Éden. Não tinha falta de nada, porque Deus, ele era o Senhor do homem no Éden. Só que quando o homem peca, ele se torna autônomo. Ele se torna autônomo. E quando ele se torna autônomo, ele se torna independente de Deus. Deus entendeu que ele não dependia mais de Deus. Aí o que acontece? Ele pega e expulsa o homem, já que ele se sente autônomo. Então é assim. O homem, ele se torna autônomo das suas ações. Então Deus, ele expulsa ele, saiu debaixo da tutela de Deus. É que nem um filho, como eu disse, quando ele se sente autônomo em relação às suas ações. Então nós vamos falar aqui sobre essa verdade personificada em Jesus, nas atitudes de Jesus, nas ações de Jesus, nas obras de Jesus, em relação ao quê? Em relação à lei, porque a lei serviu de base e alicerce dos judeus. Agora Jesus, ele traz a verdade nele, quando ele diz assim: eu não vim destruir a lei e os profetas, está lá em Mateus 5, 26, eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. Então ele veio cumprir as leis de Moisés nele. Ele veio trazer uma aplicação dessas leis, né, das leis de Moisés, ensinar eles a viverem as leis de Moisés, porque existem cláusulas da lei de Moisés que elas não servem hoje na atualidade. Por exemplo, a lei do Código de Hammurabi. O que é a lei do Código de Hammurabi? É uma lei que na época de Moisés era muito usada, era muito aplicada. Hammurabi era um rei, e esse código do Hammurabi, desse rei Hammurabi, dizia o seguinte, ó: olho por olho e dente por dente. Se você matar, você vai morrer. Se você feriu, outra pessoa tem o direito de te ferir. Era constitucional isso. Essa lei vale hoje no nosso tempo? Não vale. Ela se tornou o quê? Obsoleta em Cristo. Só que essa lei, irmãos, para nós cristãos e para a sociedade não vale mais. Ela não vale, essa lei. Mas essa lei, ela perdura onde? Dentro dos presídios, ou entre as facções criminosas, sim ou não? O cara mata ali, ele vai morrer. E essa lei do Código de Hammurabi, ela perdura entre as facções. Elas servem de base para eles, como lei deles, e dentro dos presídios também. Só que na nossa sociedade livre não cabe mais essa lei do Código de Hammurabi. Então é isso que nós vamos ver aqui. Eu gostaria, quem tem a revista, a irmã Viviane, leia para nós aí o primeiro tópico: Jesus, a verdade em Jerusalém. O primeiro subtópico: da Galileia para Jerusalém. Jesus referia-se ao momento em que ele entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado, mas para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, os sacerdotes e os escribas, e condená-lo à morte. Então esse primeiro tópico aqui
Jesus, a verdade em Jerusalém. Olha só que expressão, hein? Jesus, a verdade em Jerusalém. Então, Jesus, ele sai ali da Galileia para Jerusalém. Os próprios irmãos de Jesus, eles incitaram Jesus, e nós já lemos isso no Evangelho, dizendo o seguinte: olha, você precisa fazer esses milagres que você está realizando aqui em Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade populosa. Jerusalém é uma cidade onde, principalmente nas festas do calendário judaico, havia muitas festas dos judeus, festas importantíssimas, principalmente essa festa aqui que estava ocorrendo nesse tempo aqui, a festa dos tabernáculos. Então, os próprios irmãos de Jesus, eles estavam incitando Jesus a ir em Jerusalém, dizendo: olha, Jesus, nenhum profeta que quer ser conhecido, ele vai ficar, ele tem que ficar aqui nessa cidadelazinha. Você precisa fazer os seus feitos de milagres serem conhecidos, né? As pessoas precisam conhecer. E se você ficar só aqui na Galileia, você não vai ter êxito no teu ministério. As pessoas precisam conhecer o que é a obra que você está fazendo. Então eles incitaram, e Jesus sabia, irmãos, que lá, se ele se dirigisse a Jerusalém, os judeus queriam matar Jesus, por várias ocasiões, porque segundo eles, ele estava transgredindo a lei de Moisés. Então, quando Jesus ele vem interpretar a lei de Moisés, essa era a verdade, né? Porque aqui o primeiro tópico diz: Jesus, a verdade em Jerusalém. Ele era a verdade em Jerusalém agora. Ele precisava estar em Jerusalém. Era mister ele estar em Jerusalém. Por quê? Porque ali ele estabeleceria de uma vez por todas, em relação à lei, o que era a verdade, a interpretação da lei na sua visão como rabi, né, que Jesus era, porque a Bíblia fala que ele tinha um jugo, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse jugo aqui, irmãos, não era só aquela peça do boi que era usada no lombo do boi. Quem ara a terra sabe que existe uma peça que você coloca no ombro de um boi, liga em um boi no outro, para que os bois eles andem em uma só direção, que é uma peça de madeira, coloca no pescoço assim do lombo do boi, para que um boi não saia da direção, sigam reto, né, um caminho reto, para que eles venham arar aquela terra. Então esse jugo aqui era chamado de o conjunto de interpretação dos rabinos, era chamado de jugo. Então os rabinos tinham um conjunto de interpretação do quê? Das leis de Moisés. Eles interpretavam a lei de Moisés e essa interpretação era chamada de jugo, conjunto de interpretação. Por isso que em Mateus 11:25, Jesus diz assim, ó: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele está dizendo assim, ó, o conjunto de interpretação, o meu jugo é o meu conjunto, assim como os rabinos têm o seu conjunto de interpretação, eu também tenho uma interpretação da lei de Moisés. Então o meu jugo é suave. Por quê, irmãos? Eles interpretavam a lei de Moisés, é aquilo que eu disse. Existem cláusulas da lei de Moisés que não valem para os tempos de hoje, irmão. Como eu disse aqui, a lei do Código de Hammurabi não vale para o nosso tempo. Por exemplo, uma lei que tinha lá em Moisés, quando a pessoa era pega num ato de adultério, o que a lei dizia? A pessoa precisava ser apedrejada. Essa era a pena sumária. Essa lei vale hoje para nós? Não vale. Numa sociedade, irmão, uma sociedade que cresceu em consciência e atualidade. Mas tem alguns países ainda que são assim, né? Você lembra, alguns anos atrás, aquela mulher, não lembro qual país, esses países, inclusive até os judeus na época, não sei se assim as mulheres não tinham direito a nada, nem a votar. Então eles eram um povo muito machista, os judeus. E alguns povos ali do Oriente Médio, eles eram, até hoje, tem mulher que não pode, tem que usar aquela burca que fala, né? Se tirar, mostrar o rosto, pronto. Para eles é motivo de apedrejamento.
Você lembra aquela moça lá que estava lutando pela uma causa e ela foi enterrada viva? Foi enterrada viva, botaram só a cabecinha dela para fora assim, ó, o corpo dela enterrado, e aí apedrejaram ela. Então esse tipo de lei não cabe mais, irmãos. Era isso que Jesus, quando ele veio como verdade em Jerusalém, ele veio interpretar a lei, para que eles entendessem o que era ser liberto. Então a nossa irmã leu aí, ele sai da Galileia e ele não se dirige a Jerusalém porque os judeus planejavam matar ele, então por isso que ele não ia. Jesus não ia. Por que, irmãos, que Jesus ele não ia para Jerusalém? Assim como Paulo, a maior vontade de Paulo era ir para Roma. Por que, irmãos? Porque Roma era a capital do mundo. Tudo que caísse em Roma ali, fosse lançado em Roma, virava moda no mundo todo. O mundo todo, a partir de Roma, a partir da Grécia, eles teriam conhecimento. Então Paulo, o pensamento dele é: vou tirar o evangelho daqui e vou levar para Roma, para que o evangelho se expanda. E aí veio um profeta, e esse profeta lá em Atos, ele pegou o cinto assim, ó, pegou o cinto que estava em Paulo, sabe o cinto assim, ó, arrancou o cinto de Paulo assim, ó, e ele mesmo, o profeta, amarrou nele e disse o seguinte: olha, o dono desse cinto, olha a profecia dele, está lá em Atos, o dono desse cinto, se ele for para Jerusalém, ele vai sofrer. Aí Paulo, o que Paulo faz? Paulo contrariou a profecia, porque Paulo falou assim: eu estou disposto a sofrer pelo evangelho. Foi isso que Deus ele disse, porque o evangelho, irmão, você não vem para ganhar. Se você pensa que você vem aqui para ganhar, você está redondamente enganado. Você perde mais do que você ganha no evangelho, porque Jesus disse assim, ó: bem-aventurado é a coisa dado que receber. Então as pessoas vêm para o evangelho, esse evangeliquez que nós temos nos dias de hoje, que a pessoa no mundo secular, ele é um artista, aí ele se converte e vem para a igreja, aí ele já acha que ele tem que já subir no altar e já querer dar lição de moral em todo mundo. Não é, ele precisa passar pelo novo nascimento. E o que muitas igrejas têm feito hoje não é tratar essas pessoas primeiro, porque o evangelho, ele não tapa, irmãos, o pecado de ninguém, ele trata o evangelho. A religião esconde, a religião disfarça o pecado do homem, ó, colocando uma roupinha aí, uma saia até o pé, deixando o cabelo crescer até, né, até as costas. E algumas religiões ainda dizem o seguinte, ó: se a mulher se depilar é pecado, vai ter que viver lá que nem um gorila. Isso é falta de higiene, né? A religião faz isso, a religião engana. Só que o evangelho, ele trata, assim como Paulo foi tratado por Jesus no caminho de Damasco, e assim como Jesus tratou muitos dos seus discípulos, tratou na caminhada. Então o que é o evangelho? O evangelho é uma construção diária. Você aceitou o evangelho e você vai crescendo diariamente, você vai se aperfeiçoando diariamente. É como colocar um dirigente aqui que não sabe nada, mas ele vai aprender. Como dar um departamento para uma pessoa que nunca assumiu. Como é que eu faço? Calma, tenha calma. É igual o evangelho, assim, não é saiu lá do mundo secular porque era artista, chegou aqui, só porque você tinha acesso aos altares lá do mundo secular que você vai ter acesso assim. Não é assim. A Bíblia tem um crivo, primeiro você precisa ser tratado, nascer de novo. É isso. Então Paulo, ele contrariou aquela profecia, né? Porque se você recebe uma profecia, ó, não vá para São Paulo, porque lá você... Foi uma profecia que eu recebi também, aqui, quando eu era menino ainda, 20 anos. Estava lavando a igreja assim, veio a profeta e falou assim, ó: daqui 7 dias, para o que você está fazendo aí. Eu larguei assim, e ela disse o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui 7 dias, eu estarei te levando daqui para a capital, e lá você... Falou tudo que eu ia passar. Você vai ter que passar pelas comunidades abaixado, porque você vai escutar tiros e tiros vão passar perto de você. E eu pensei assim, bom, primeiro, não tem 1 centavo, como é que eu vou embora daqui? Como é que eu vou pegar um ônibus? Não tem 1 centavo. Pobre, menino, como é que eu vou? E Deus cumpriu tudo, irmão, 7 dias. Cumpriu, irmão, 7 dias. E a profecia que se cumpriu, que eu passei agachado nas favelas, irmãos,
O tiro comendo solto se cumpriu 2 anos depois, porque a gente acha que a profecia tem que se cumprir amanhã, né? Não é assim. Se cumpriu a profecia. E se cumpriu tanto a profecia que eu estava em ponto de ônibus, aí os homens armados, só andava de terno e gravata lá em São Paulo, só fazendo a obra de Deus, 24 horas, estava num ponto de ônibus assim, veio 2 homens armados, metralhadora assim. Ele olhou para mim e falou: você é pastor? Eu falei assim: sou cristão. Ele falou assim: então ora por mim. Eu falei: tá bom, dobra o joelho aí, no meio da rua, todo mundo olhando assim lá, eu orando pro cara armado. Senhor, protege essa vida. A mulher: você tá louco, você tá orando? Eu falei assim: mano, Deus falou para mim orar pelas pessoas, eu não posso, o problema é delas. A gente ora pelas pessoas, se a pessoa quer continuar no lugar errado, as ações dela vai trazer consequência para elas. É igual na igreja, o pastor prega, o pastor ensina, mas a pessoa não quer, o problema é dela com Deus. O resultado vai vir. Teve um dia também que eu estava lá no Grajaú, em São Paulo, Grajaú, irmão, um fervo. Naquela época lá eles matavam 3 e penduravam 4 para outro dia. Entraram dentro da igreja armado, irmãos, a igreja assim é cheia. Eu era o dirigente daquela igreja, chegaram armado, sentaram no primeiro banco, eu estava com a guitarra ministrando os primeiros louvores. E ele disse: pastor, canta aquela do Espírito, Espírito. Eu falei: maravilha. E comecei a cantar: Espírito, Espírito que desce como... E Deus tomou aquele homem ali, chorou, só que ele foi embora, irmão, com a arma dele. Agora, o que aconteceu com ele, não sei. Eu não sei o que aconteceu. O nosso papel, irmão, aqui é isso. Não é acusar. Se a gente usasse a nossa energia, presta atenção aqui, ó. Se a gente usasse a nossa energia para fazer coisas boas, não ficar perseguindo os irmãos, ficar vendo o cabelo da irmã, a roupa da outra, o jeito do irmão, como é que fala? Se a gente parar de ficar usando a nossa energia para perseguir a gente não está saindo do lugar, irmão. Deus está olhando de camarote, irmão. Muitas pessoas na igreja assim, que bobão, que boboca, em vez de estar fazendo as coisas, em vez de fazer as coisas para o crescimento da igreja, está perseguindo. E aí, irmãos, nós vamos aprender aqui, né, que é o ponto 2 aqui, que fala que Jesus ele sutilmente foi a Jerusalém, irmão. Mesmo sabendo, presta atenção aqui, irmão, ele contrariou a profecia. Paulo contrariou a profecia e falou assim: Deus já disse que eu ia sofrer pelo evangelho, porque se você recebe uma profecia igual eu recebi, você iria para São Paulo? Lá em São Paulo você vai passar por isso, tal. Você vai? Um menino de 20 anos, você fala assim, não tem lógica. Só que Deus me levou e me protegeu, e o evangelho cresceu, e eu cresci espiritualmente. Foi o que Paulo fez. Aquele homem tomou o cinto dele e disse: ó, o dono desse cinto vai sofrer, vai passar no funil aí. E Paulo disse o seguinte: Paulo podia falar assim: vou para outro lugar então, eu vou pegar a estrada, a melhor estrada, irmão. E ele falou assim: não, contrariou e foi. Porque, irmãos, no evangelho a gente não vem para ganhar. Tem gente que acha que vem para ganhar, vem só para comer aqui. Não é isso, irmão. O evangelho você vem para se doar. Para se doar, esse é o papel do evangelho. Você se doa mais, você perde às vezes, para você ganhar depois. Não é para se dar bem. Então Jesus, ele mesmo sabendo que os judeus iam matar ele, o que ele faz? Ele vai para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém. Ponto 2, quem pode ler para mim? Nossa irmã Carmen aí. A verdade na festa dos tabernáculos. Então nesse ponto 2 aqui, ó, a verdade na festa dos tabernáculos. Então Jesus vai para Jerusalém, e quando ele chega lá, está acontecendo uma festa, chamada também das festas das cabanas. Essa é uma festa dos judeus. Até hoje os judeus eles fazem esses ritos cerimoniais. Então, no capítulo 10 a 13, Jesus ele evitou o assédio do povo. Até que durante a festa ele subiu no templo e começou a ensinar no templo. Ele evitou o assédio e ele vai ao templo e começa a ensinar. Só que ali no templo, quando ele começa a ensinar ali, ele estava ciente do que, irmão? Havia uma divisão de opiniões dos judeus em relação a ele. Qual era essa divisão de opiniões? Alguns criam que Jesus era apenas um profeta, não era o Messias.
Essa era a divisão de opinião. Uns criam que ele era um profeta, mas que ele não era o Messias. O que é a palavra Messias? O enviado. Até hoje eles estão esperando o enviado, mas o enviado já veio, que foi Jesus. Ele veio para o que era seus, os seus não receberam. Já que vocês não me recebem, todos quantos me receberem, eu darei o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele estava abrindo uma lacuna para que os gentios fossem alcançados, já que ele veio para os judeus, e a salvação vem dos judeus, e para os judeus, e a partir dos judeus vem para nós que somos gentios. Gentios são os não judeus. Então abriu essa lacuna. Os meus não receberam, mas todos quantos me receberem. Então precisa receber, irmão. Você precisa receber, você precisa acolher o Evangelho para você ser salvo. Para mim ser salvo, eu preciso acolher o Evangelho. Não é ter uma experiência aqui, irmãos, uma experiência religiosa de colocar um saião, um terno e vir aqui num domingo. Não é isso. Isso aí não é vida com Jesus. É experiência diária. Então ele viu ali, ele estava ciente que havia uma divisão de opinião sobre ele, sobre a sua pessoa. Alguns criam que ele era apenas um profeta, né? Um homem que veio como um mensageiro apenas, mas não viam ele como Messias. Por que não viam ele como Messias? Porque ele foi rejeitado até pela sua família. Como é que pode o Messias ser um homem pobre, nascer de carpintaria, nasceu numa manjedoura? Ele tinha que nascer, ele não é rei, rei tem que nascer onde? Um palácio, tem que ter regalia, tem que ter majestade, tem que ter riqueza. Como é que ele diz que é rei se ele nasce num estábulo de cavalo, dentro de uma cocheira, onde o cavalo comia o milho ali, né? O animal se alimentava ali, em cima de palha? Que rei é esse? Os judeus esperavam um rei. Quando ele entra em Jerusalém com o jumentinho, eles esperavam, esse é o rei dos judeus? Montado desse jumentinho aí, que pobreza! Esperavam um homem exuberante que chegasse como rei, dominando Jerusalém, chegasse como rei com seu exército, tomasse o poder de Roma. É isso que eles esperavam. Se ele é o Messias, então ele tem que tomar, ele tem que vir como rei, com a sua comitiva, com o seu exército, e tomar o império romano que estava dominando Jerusalém, irmãos. Mas não, chega ele em cima do jumentinho, e um monte de pobre ali gritando. O que eles gritavam ali? Hosana, Hosana nas alturas. O que é Hosana? A palavra Hosana. O rei está chegando. Aí chega lá, entra Jesus lá, parecendo uma cena de circo, né? Aí os judeus ficaram assim, caçoando, né? Esse que é o rei? É esse que veio nos libertar de quem? Desse sistema opressor que era o Império Romano, irmãos. É esse rei que veio nos libertar do Império Romano. Ele vem sem exército, com um monte de pobre, gritando, jogando palma de palmeiras, né? Folha de palmeira no chão, ele em cima de um jumentinho. É esse o rei de Israel? É esse o rei dos judeus? Cadê a comitiva dele? Cadê o soldado dele? Ele não vai se insurgir contra o exército, contra o Império Romano e tomar o trono. Quem estava sentado lá, irmãos? Tinha vários homens de Roma sentados ali, homens que trabalhavam para Roma, pau mandado de Roma, Herodes, tinha vários Herodes, né? Tinha Herodes, tinha Nero, tinha Calígula, tinha Pôncio Pilatos, tinha os sacerdotes comprados pelo império, Anás, Caifás, homens que se venderam as suas convicções para o império, que defendiam com unhas e dentes não só o império, como também as leis de Moisés. Para eles só as leis de Moisés valiam, e qualquer interpretação que viesse contrária àquilo que já estava estabelecido de Moisés, que era a lei de Moisés, para eles o que valia era isso. Aí Jesus ele veio dizendo: não vim destruir a lei nem os profetas, eu vim cumprir, eu vim trazer uma nova forma de interpretar, mas interpretar não só de um cunho intelectualmente só, mas interpretar na prática. É isso que ele veio fazer. Não foi dito aos antigos? Ele falou: sim, foi dito, na lei está dito, porém eu vos digo. Não foi dito aos antigos: não adulterarás? Sim. Por quê? Porque se adulterar,
vai levar pedrada. A pena sumária é apedrejamento. Não foi dito aos antigos? Sim. Porém eu vos digo. Porque na lei ele estava dizendo, na lei precisava pegar no ato do adultério. Pegar lá no fraga, lá, ó, camarada com as carças na mão, né? Precisava pegar no ato, mas na lei era assim. Mas podia pensar, irmãos. Eu não vou sair com essa mulher aí não, mas eu vou fazer festinha na minha cabeça aqui, como se eu estivesse com ela. Na lei, você não estava no ato, você podia pensar. Só que Jesus disse, porém eu vos digo, não foi dito aos antigos, não adulterará. Se adulterará vai levar pena sumária. Porém eu vos digo, se você pensar no teu coração, você já pecou. A graça parece que é pior do que a lei, porque na lei você podia pensar, não podia ser pegado no ato. Só que a graça, na graça de Jesus, Jesus disse, se você pensar na sua mente, você já cometeu adultério com aquela pessoa, não precisou nem deitar com ela, você já cometeu adultério, irmão. Tem muitos de nós vivendo assim, não ocupa a sua mente com a palavra de Deus, não ocupa a sua mente com a oração, não ocupa a sua mente com a espiritualidade, fica ocupando com tanta coisa, aí fica pensando bobagem, está pecando, irmão. E aí a consciência está tão pesada, é a pior dor, irmãos, é a dor da consciência. Essa é a pior dor, né? É aquela dor de você ter feito uma coisa feia e você escondeu de todo mundo, só que você não esconde de você mesmo. E você sabe que você está no meio da igreja, você está dando risadinha, você está não sei o quê, mas você sabe que lá no fundo eu, às vezes, sou um canalha. Eu não tenho me envolvido com a espiritualidade de tal forma que Jesus, ele só faz parte da minha vida quando eu estou dentro do templo, só isso. Quando eu estou aqui fora, eu já faço outras coisas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, nem Deus tem a ver com a minha vida. Então esse tipo de pensamento gera o quê? Gera nas pessoas esse tipo de suicídio existencial. E tem muitas pessoas vivendo esses traumas, esse drama da religião, porque a religião faz isso, faz você enganar o seu pecado. E é possível que essa pessoa nunca conheceu o Evangelho, porque o Evangelho, ele não esconde o nosso pecado. Ele não ensina você a ser um espertalhão. Ele ensina você a tratar os seus pecados. E a tratar é assim, eu pratiquei coisa errada, vou ter que ir lá naquela pessoa e pedir perdão para ela. Isso é o papel do Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Se quiser, ela vai ter que vir em mim. Não. A Bíblia fala, quem quiser ganhar, precisa... A melhor coisa é dar do que receber. A melhor coisa. A melhor coisa é você deitar a sua cabeça, irmão, tranquilo, no travesseiro. Você pode não ser rico, mas só a satisfação de você conseguir dormir, irmão, porque tem muita gente que não consegue dormir. Crente que está tomando remédio para dormir. Por quê? Porque não tratou dos seus pecados. Aqui, ó. Não tratou. Precisa tratar os pecados. O Evangelho é que trata. O Evangelho trata. Então, nesse ponto 2 aqui, havia essa divergência entre eles. Uns acreditavam que ele era apenas um profeta e não o Messias enviado. E Jesus, quando ele desperta esse sentimento nessas pessoas aqui, quando ele vai para a festa do tabernáculo, ele é a verdade ali em Jerusalém. Então o que acontece aqui? Eles começaram a julgar Jesus. Então é isso que acontece em nós. Quando uma pessoa peca na igreja, irmão, presta atenção aqui, ó. Quando uma pessoa peca na igreja, não é motivo de você se alegrar. Ah, lá, tá vendo? Eu sabia, ela deu uma de santo, ela deu uma de santa. Olha lá. Irmão, não faça isso. Quando a pessoa cai, aquilo ali, Jesus está mostrando aqui, que aquela queda ali, é para lembrar que você também não tem estrutura. Que você tem que vigiar para você não cair. Para você ver a sua estrutura. Então quando uma pessoa peca, não é motivo de dar risada, é motivo de olhar para você e falar assim, se fosse comigo, Senhor, pelo amor de Deus, não me deixa, entendeu? É isso que a gente ora, Deus, não me deixa errar, não me deixa pecar, Senhor, porque pecar é transgredir o quê? A lei de Deus. Pecar é transgredir a lei de Deus, e vem punição. Ou a pessoa comete um crime na sociedade, não vai ser penalizada? Vai ser penalizada, porque cometeu um crime. Então quando uma pessoa cai, uma pessoa erra, não é motivo da gente ficar alegre, é motivo da gente olhar para as nossas vidas e dizer, ó, você tem a mesma estrutura que ele, você é um ser humano. Pode ser que você não caia na mesma queda que ele caiu, pode ser que você caia em outras quedas. Tem gente caindo de outras formas, pode ser que ele não caia
caindo com a pessoa na cama, mas ele está caindo porque ele está na madrugada vendo pornografia. É uma queda também, e aí? Então, quando a pessoa erra, Jesus está mostrando aqui. A gente não tem que ficar alegre com isso. O sábio diz lá em Eclesiastes, é melhor estar na casa do quê? De luto do que na casa de festa. Por quê que ele diz isso? É melhor você ir na casa do luto do que ficar a noite inteira numa festa lá, no pancadão lá da vida. Por quê? Porque na casa de luto, você vai refletir as suas ações. Na casa de luto, você começa a refletir, vendo aquela pessoa lá morta ali, você começa a refletir a sua vida. Como é que você está tratando os seus filhos? Como é que seus filhos, você filho que está tratando os seus pais? Como é que você marido está tratando a sua esposa? Como é que você esposa está tratando o seu marido? Então na casa de luto a gente tem um tempo de reflexão, a gente reflete. Na casa de festa não. Por isso que ele diz, é melhor a gente ir na casa de luto. Vá na casa de luto, você que acha que você está com a vida, não, eu estou retinho diante de Deus. Eu estou certinho, vá na casa de luto. Então você vai ver a sua memória, a sua consciência começar a falar com você. Então foi isso que Jesus, ele demonstrou aqui. Ele despertou nas pessoas, essa opinião que fez com que eles ficassem divididos em relação ao que Jesus representava ali. Para alguns ele era apenas um profeta e não o Messias, mas nós sabemos que ele era a verdade, ele era o Filho de Deus. Então, vivendo na verdade. Quem pode ler para mim? Nossa, como é o nome da... Eu não lembro o nome dela aí. Jane. Lê para nós o ponto 3, vivendo na verdade, por favor. Os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provia do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário viver a verdade revelada pelo Pai em Deus. O Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos, e que através do Espírito Santo se faz presente entre nós hoje. Por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Então esta é a verdade que apareceu na festa dos tabernáculos. Jesus era a verdade ali. Então eles não estavam entendendo isso. Jesus era a verdade personificada nele. Que verdade é essa? Verdade em relação à lei, que eles tinham a lei como verdade absoluta deles. Só que Jesus ele veio, não contrariou a lei, mas ele cumpriu a lei. Ele trouxe uma nova forma de aplicar a lei, de cumprir a lei. Nós vamos para o ponto 2 aqui. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Nosso irmão Miguel pode ler para nós o primeiro ponto aí. A verdade no episódio da mulher adúltera. Lá, no templo, os escribas e fariseus disseram a uma mulher apagada da mulher para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e, por isso, questionaram Jesus sobre o caso, acusando de contrariar a lei. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade de Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Você viu aqui aquilo que eu falei aqui, que Jesus, através da atitude de uma pessoa que caiu, o que ele fez? Ele fez com que as pessoas trouxessem a sua consciência os seus próprios pecados. Porque os religiosos aqui, o que eles fazem? O Jesus está ensinando. Olha que interessante, irmão. Jesus está ensinando, aí os fariseus e os escribas, quem eram os fariseus? Já expliquei aqui. Os fariseus e os escribas, eles faziam parte da nata religiosa da época. Eles eram a autarquia da religião da época. Eles mandavam e desmandavam, irmão. Mas pecavam perante Deus também, né? É o que eu vou explicar aqui. Jesus estava ensinando ali para eles, aí eles com ciúme do ensinamento de Jesus, aí eles fizeram o seguinte, pegaram uma mulher no ato de adultério e diziam: olha, o que você diz? Na lei queria saber se Jesus ia contrariar a lei, né? Eu quero ver se ele vai contrariar. Se ele contrariar a lei de Moisés, que diz que é para apedrejar, a gente pega ele. O que Jesus ele faz?
Quem não tiver pecado, atire a pedra nela. Quem não tiver pecado, ele fez o quê? Através do pecado dessa mulher, ele acendeu a consciência daquelas pessoas, para que elas olhassem para elas. É o que eu digo, quando uma pessoa cai, não é motivo de você dar risada. Olha lá, pastor, tem que punir. Calma, irmão. Pense se fosse você no lugar dela. Então é essa consciência que Jesus ele trouxe, através da atitude de pecado daquela mulher, porque a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, e eles queriam cumprir a lei, achando que cumprir a lei, no rigor da lei, eles estavam agradando a Deus. Paulo cansou de falar isso aqui, até mesmo na sua própria defesa. Paulo era tão zeloso, Atos 9, Atos 8 e 9 em diante, Paulo ele pegava a procuração na sinagoga para perseguir os judeus, porque ele falava que ele era, fazendo isso, ele estava sendo zeloso pelas coisas de Deus. Tem gente que por causa de uma cadeira mata uma pessoa dentro da igreja. Não pode tirar daí, porque... Pelo amor de Deus, irmão, é só uma cadeira. Não, mas é consagrado a Deus. Quer dizer, ele mata uma pessoa e ele dá mais valor a um objeto religioso do que a própria pessoa. Isso aí é um absurdo. Então eles estavam assim, não, a lei diz que tem que apedrejar. Espera aí, se vocês não tiver pecado, vocês atirem a pedra nela. Quer dizer, o erro daquela mulher, o pecado daquela mulher serviu para quê? Para que ele acendesse na consciência daqueles homens que eles também eram pecadores, vulneráveis, e que eles não tinham direito nenhum de apontar, irmão. Eu não tenho direito nenhum de apontar erro de ninguém aqui. Ah, mas você viu que a irmã fez? Não quero saber. Ah, mas foi pecado feio, e daí? Vamos cuidar dela. Ela está com vergonha de vir para a igreja, pecou, errou, todo mundo erra. Não estava na pauta de Jesus fazer dossiê da vida das pessoas, e Deus ele não faz isso. Ele não faz dossiê da minha e da tua vida para saber o que você está fazendo às escondidas, para ver se ele vai te abençoar ou não. A gente peca, irmãos. Ou eu estou mentindo aqui? A gente peca. Então aqueles homens, eles acharam que eles cumprindo a lei, eles estavam agradando a Deus, que o que valia era agradar a Deus. Agradar a Deus o quê? Cuidando apenas da lei. Então para eles a verdade absoluta deles era a lei. Só que Jesus ele veio, eu sou a verdade, eu vou interpretar essa lei para vocês não estão sabendo interpretar, vocês interpretam a seu bel prazer. Ai de vós, escribas e fariseus. Pode ler Mateus 15, irmão, depois leia o julgamento de Jesus contra os fariseus religiosos. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês colocam julgo sobre as pessoas, colocam peso sobre as pessoas, colocam responsabilidade através da palavra, da lei, mas vocês não ajudam as pessoas a carregar nem com o dedo. O que ele está dizendo aqui? Que o pastor, irmão, o pastor, o dirigente, o pastor, ele tem que pregar, irmãos, ensinar, colocar o jugo nas pessoas, sim, a palavra, a responsabilidade, chamar para a responsabilidade, mas também fazer o quê? Eu estou aqui para te ajudar, irmão, estou aqui para estender minha mão, nós estamos aqui para nos ajudar. Não é só colocar a responsabilidade e cair fora, porque o verdadeiro líder, irmãos, ele não é aquele mandão que fica mandando, ele lidera com o seu exemplo. Você quer ver um exemplo de liderança? Eu estava cuidando de uma igreja em Sorocaba, e a igreja tinham arrancado os pisos lá, estava suja, ia ter o culto, e a gente fez um mutirão. Só que, irmãos, enquanto você não fala para as pessoas, né? Irmão, vamos lavar a igreja lá, vai ter culto à noite, né? Vamos juntar esses lixos aqui e tal. Aí você chama 1, 2, 3, vem uma meia dúzia lá, aí fica batendo papo, aí você fica assim, ó. Aí eu falei, quer ver? Liderar com exemplo. Fui lá, peguei minha calça, arregacei a barra da calça, mano, catei balde, catei vassoura, catei rodo, catei sabão em pó, catei água sanitária, e comecei eu comecei. Aí eles se tocaram, não precisei mandar, irmão. Tem gente que você fica mandando, você não sabe da sua obrigação, faça. Fica esperando o pastor, o dirigente mandar ele fazer, faça você. É que nem o diácono. O que é diácono, irmão? Diácono é servo. Diácono é servo, não é ministério. Diácono é servo. Qual é o papel do diácono? É servir, serviçal. Uma vez lá o pastor catou de propósito lá em São Paulo, já disse isso aqui, foi lá embaixo do estacionamento, catou uma vassoura assim, quebrou a lâmpada lá de baixo, duas lâmpadas, aí ficou 2 meses para ver se alguém ia trocar, ninguém trocou.
Aí ele fez uma reunião, aí a primeira pauta, na primeira oportunidade, aí teve uns 2 diáconos que falaram: pastor, é o seguinte, eu tenho uma coisa aqui para dizer. O quê? A luz lá de baixo lá tem 2 meses que está quebrado, pastor. Pois é, foi eu que quebrei, para ver a sua atitude. Você é diácono, era para você ter trocado. Mas eu tenho que falar com o tesoureiro, para o tesoureiro compra você, irmão. O que é uma lâmpada? O que é um galão de água, irmão? Não tem que esperar o tesoureiro para... O que é um galão de água? Você ir lá e comprar e colocar lá, você fica como oferta para Deus, para a obra de Deus? Não, tem que chamar o tesoureiro, porque, irmão, se for assim a gente morre de sede aqui. O banheiro está sujo, isso aí é trabalho da diaconisa? Não, é o trabalho de todos. O trabalho de todos. Não, uma vez eu vi, isso aí eu até repreendi, aqui na nossa igreja, aqui, ó, na sede lá. A irmã falou assim: nossa, tá sujo esse pano aqui da ceia, quem colocou? Aí quem estava colocando era um obreiro lá, não vou falar o nome dele, não está mais aqui entre nós. Sabe o que ele falou para a diaconisa? Lave você, eu sou evangelista, você é diaconisa, esse é serviço seu. A mulher levou um choque, eu falei: vem cá. Como é que é o negócio aí, irmão? Você nunca foi diácono? Já passei então, uma vez diácono, sempre diácono. Não é só porque eu sou pastor hoje, não, eu não vou pegar o copinho d'água lá, porque tem crente folgado na igreja, né? Pega, bebe água e joga o copo lá. Se você enfiar a mão debaixo dos bancos, tá cheio de chiclete às vezes. Crente folgado que não respeita. Pega papel de baixo, como se tivesse empregado, né, na igreja para servir ele, não é assim, mano. Agora só porque eu sou pastor, eu não vou pegar o copo que o crente folgado deixou lá, nem recolheu. Eu fico bravo lá na sede lá, os diáconos servem água, com todo carinho lá no altar, para o obreiro ficar levantando. Fica feio, né? Ficar levantando. Só que termina o culto, tá cheio de copo no chão. Meu copo eu cato e jogo lá no lixo lá. Tem um lixo atrás do púlpito aqui, da cadeira do pastor ali, eu jogo ali. E os outros ficam tudo lá. Aí no outro culto, eu chego cedo lá, tá lá os copos lá. Que falta de vergonha, irmão. É assim a casa de muitas pessoas, eu acho que é assim, né? Quem é que gosta de sujeira? Eu chego em casa, o marido com o pé cheio de chulé, não toma banho. E a mulher vai gostar disso? Não escova o dente? Eu já sou casado. Vai. Chega com um bafo de onça lá para você ver sua mãe. Não toma um banho não para você ver. Tem um irmão que fala assim: eu uso a cueca há 5 dias. Se virar do avesso dá para usar até 6. Eu falei: meu Deus do céu. Coitada da sua mulher. Eu falei para ele: coitada da sua mulher, meu irmão. Coitada da sua mulher, irmão. Então Jesus aqui despertou através da atitude daquela mulher, irmão. Despertou o quê? O pecado das pessoas. Quando a pessoa peca, não é para você ficar alegre. Agora sim o pastor vai... Não fique alegre, porque podia ser você. Se coloque no lugar da pessoa, é isso? Então vamos seguir aqui. 2, Jesus, a verdade revelada. Quem pode ler para nossa irmã Cida, agora acertei o nome dela. Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada no mistério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano pode manifestar, nada consegue destruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus, o nosso Senhor, a verdade única que todos precisamos. Leia o 3 também, por favor. Continue o 3. A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guia a sua vida. Outros examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, e se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. E isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva
Maravilha. Então, não carece de muita explicação aqui, porque eu já revelei tudo aqui no primeiro ponto. Essa verdade revelada que era Jesus no episódio da mulher adúltera, né? Ele era a verdade foi estabelecida, sim ou não? Que aqueles homens acharam que a verdade era apedrejar. Jesus ele já mostrou outro caminho, fez eles pensarem, a consciência deles, né? E aí eles mudaram de atitude e ali a verdade se estabeleceu. No ponto 3 aqui, a verdade que o mundo precisa conhecer, e muitas pessoas procuram essa verdade através das filosofias, né? De filosofia. O que é a filosofia? Esse conjunto de ética, né? Então, essa coisinha que pega o ser humano e fica perfumando ele, colocando lacinho, mas a pessoa ela não tem na sua consciência a total convicção daquilo que é a vida, né? A filosofia ela questiona. E por outro lado existe a filosofia particular de cada um, né? Existe aquela filosofia, por exemplo, o nosso irmão Irineu tem a esposa dele, tem a casa dele, a filosofia que rege a casa dele é a filosofia que eles estabeleceram, uma forma de quê? De viver a verdade deles ali, é isso que eu estou dizendo. Então cada um tem a sua filosofia, a sua verdade, né? Lá na minha casa eu ajo assim, porque tem gente que eu não posso chegar na casa da irmã aqui e falar assim, irmã, tá fazendo errado aí, irmã. Você não pode temperar o feijão desse jeito, por que você não faz? Fala, não, eu aprendi assim, quer dizer, a filosofia dela, é a verdade dela. Eu não posso impor a minha filosofia, a minha verdade particular. Eu tenho minha forma de temperar o feijão, tenho minha forma de fazer, de dirigir, tenho minha forma de pregar. Ninguém é igual a ninguém, eu tenho a minha filosofia de estudo. Então as pessoas buscam essa verdade. Que verdade é essa, irmão? Que verdade é essa que eles buscam? Então eles buscam nesse conjunto de ética chamado filosofia, uma verdade para eles estabelecerem a sua vida. E aí outras pessoas também, eles examinam essa verdade. Que verdade é essa? Por exemplo, a verdade da vida como um todo, eles examinam de uma forma lógica, ou seja, através de experimentos da ciência. E a ciência prova muitas coisas, sim ou não? Ciência prova ou não prova, irmão? Prova muitas coisas. A ciência prova muitas coisas, por isso que a ciência ela é importante. Só que a ciência não é um objeto mais importante entre a filosofia, a ciência, a razão, a fé, que são ferramentas importantíssimas, só que a ciência não é a ferramenta mais importante nesses conceitos, porque a ciência prova um monte de coisa, descobre doenças complexas, descobre muitas coisas, né, na ciência, tecnologia. A ciência prova um monte de coisa. A ciência consegue provar, por exemplo, através do carbono 14, uma pessoa que morreu há 200 anos atrás, a ciência consegue determinar a forma que essa pessoa morreu, consegue determinar através da ciência. Só que existe uma coisa que a ciência não consegue, um objeto que a ciência não consegue decifrar. Quem sabe qual é? A fé. A ciência explica a fé? Não consegue explicar. Como é que a ciência vai explicar, por exemplo, a ressurreição de Jesus? A ciência explica? Porque não está no campo da ciência, está no campo da fé, nem no campo da razão. Por isso que o Estado é laico. O que é laico? O Estado não pode se meter na religião, porque o Estado é laico. Quando fala de laicidade, está falando que o Estado é leigo na questão de fé. Fé se explica. Você consegue explicar fé? Você não consegue, é sobrenatural. Você explica? Você não consegue explicar porque Jesus tocou no esquife, aquele menino que estava morto já, ia para ser sepultado e ele volta à vida. A ciência explica? Nem você explica. Então são essas verdades que essas pessoas buscam através desses mecanismos, filosofia, através da lógica, através de experimentos da ciência, não vai conseguir provar nunca. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a verdade, o caminho, a verdade. Então ele está falando aqui sobre verdade, e as pessoas querem provar essa verdade por esses meandros e não vão conseguir. A única forma de você descobrir que verdade é essa, absoluta, que preenche todo o vazio existencial humano, porque aí quando você descobre essa verdade, você vai entender que casamento não vai te fazer feliz, que se você casar para ser feliz, você vai ser o pior infeliz. Como assim?
Você não se casa para ser feliz. Quem disse que casamento é felicidade? Se casa para fazer alguém feliz. É um contrato. Ponto 3, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Vamos lá. Cida, já leu, né? A irmã Adriana. A verdade que liberta. A passagem de João 3, a passagem de João 8, está intimamente relacionada com o relato da mulher adulta. Assim, a vida do pecador que se arrepende e está garantida se realmente permanecer em Jesus. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será libertado da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade que é Cristo rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador. Maravilha. Então aqui essa verdade aqui, Jesus é a verdade que liberta o pecador. O que é pecador, irmão? Pecador é o transgressor, é o que transgride. Então os judeus, irmãos, eles precisavam andar na linha lá em Israel, em Jerusalém, porque o Império Romano, irmãos, eles dominavam lá, eles tinham que andar na linha, eles tinham que obedecer todas as leis, ao pé da letra, não só as leis de Moisés, porque a religiosidade estava sendo usada como um mecanismo e ferramenta do Império. O Império usava a igreja. O Império corrompeu os líderes das igrejas, lá daquela época lá da igreja, e esses líderes, eles comandavam a religião a mando do Império Romano. Eles tinham que andar na linha, se transgredisse a lei, eles eram punidos. Aí vem Jesus, irmãos, e libertar do quê? Jesus é a verdade que liberta do quê? Liberta o pecador, que é transgressor da lei de Deus, não é transgressor da lei de trânsito, não é transgressor da lei do Império Romano, é transgressão da lei de Deus. Isso é o pecado. Então Jesus está falando assim, não adianta vocês serem livres apenas do Império Romano, das leis do Império Romano, das verdades do Império Romano, e vocês não serem livres do pecado, porque o pecado é transgredir a lei de Deus. Então Jesus, quando ele vem como verdade absoluta, ele vem para nos libertar dos nossos pecados. O que é pecado? Transgressões das leis de Deus. Quando você deixa de ajudar uma viúva que está necessitada, você está transgredindo a lei de Deus. Quando você deixa de estender a mão para o aflito, você está transgredindo a lei de Deus. Não é quebrando um copo aqui dentro do templo, porque é santo, cuidado, as 10 pragas do Egito vai vir sobre você. Não é isso. Quando você transgride uma lei natural, por exemplo, o homem deixa o uso natural da mulher para se inflamar, o homem como está lá, irmãos, cometendo torpeza, está lá em Romanos. A lei, qual é a lei? É a transgressão da lei de Deus, porque Deus fez você, macho e fêmea os criou. Um exemplo, estou dando exemplo aqui, tá? Da Bíblia aqui. Macho e fêmea os criou. Aí vai o homem e deixa o uso natural da mulher. Paulo diz isso em Romanos. O homem deixa o uso natural da mulher para se inflamar com outro homem, é assim, transgredindo a lei de Deus. É transgressão, irmão. Vai receber torpeza. Recebe sobre si torpeza. O que é torpeza? Receber torpeza. Ele vai receber uma punição, não é de Deus, não é Deus que vai punir, irmãos. O próprio resultado do pecado que vai fazer com que ele seja punido. Por exemplo, o HIV. O cara comete esse pecado, aí qual é a consequência? HIV, foi Deus, não foi, foi você. Você transgrediu uma lei de Deus, para evitar isso, por que você foi fazer isso? Para evitar esse sofrimento, então é isso, é a transgressão da lei de Deus. Quando você vê o caramelo ali todo magrinho, e você não dá uma bolachinha para ele, você está transgredindo. Porque as pessoas falam assim, mas o animal não tem espírito. Realmente, irmão, ele só tem alma. Ele só tem alma. O homem que tem espírito, alma e corpo, mas ele só tem corpo e alma. E quando ele morre, a alma dele a carne dele vai para a terra, vai virar pó. E não tem sentimento, não tem nada. Aí você fala assim, então ele não é importante? Se não fosse importante, Deus não pedia para Noé colocar na arca, né? Quando a gente maltrata, a gente está transgredindo quem? A lei de Deus. Então... é seu? Você está maltratando o bichinho, né?
Você está maltratando o bichinho, né? Oh, caramba. Tô brincando. Lê para nós aí, Miguel. Ponto 2. O que é a verdade? Ou seja, com os conceitos da verdade debatidos nas obras de filosofia. A verdade menciona em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada a revelação da figura de Jesus. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aquele que se aproxima dele. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade. Continua, ponto 3. Verdadeiramente livres. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano, distante de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade será cativa pelo pecado sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Então, irmãos, o que é a verdade aqui? O que é a verdade aqui? No Evangelho de João mostra evidentemente que essa verdade não era a verdade filosófica, essa baboseira da filosofia, não era isso. Jesus, ele era a verdade. Lembra quando ele estava sendo julgado por Pilatos? Levaram Jesus, tentaram matar Jesus um monte de vezes, não conseguiram, porque eles precisavam de uma procuração para matar Jesus. Então eles não conseguiam matar Jesus, os judeus. Tanto é que Jesus passava no meio deles. Eles uma vez tentaram jogar de cima do penhasco, está lá no Evangelho. Tentaram jogar Jesus de cima do penhasco para matar ele. Só que eles não conseguiram colocar a mão em Jesus, por quê? Eles não tinham uma procuração assinada. O judeu, ele só podia matar outro judeu se ele tivesse uma procuração do Estado. Não era assim matar, vou matar, não é assim. Eles tinham que ter uma procuração. Aí eles pegam Jesus e acusam Jesus de ter transgredido a lei e de ter falado contra o império. Aí levam Jesus até o procurador, que era o governador, tinha tríplice função. Ele era governador, magistrado e era procurador, que era o Pôncio Pilatos. Então eles estavam querendo que Pôncio Pilatos desse uma procuração para que eles pudessem matar Jesus. Aí ele falou assim: primeiro eu vou interrogar ele. Como é que você vai matar uma pessoa sem ouvir? Como é que você vai falar para o pastor que a pessoa, aquela pessoa... Espera aí, você está falando tudo isso, levantando uma acusação contra uma pessoa, você tem que ter testemunha, a Bíblia fala isso. Você vai falar de algum irmão aí, vai apresentar para o pastor, você tem que trazer testemunha. E outra, tem que trazer prova. Se você... Não, porque me falaram. Então isso não é prova, irmão, você está fazendo besteira. Você pode ser processado. E uma vez eu pedi 1 milhão. Me acusaram de uma coisa, eu falei: ah, é? Espera aí. Porque achou que era crente. A Bíblia fala assim: não leve o seu irmão perante a juízo. Não leve o seu irmão perante juízo diante dos incrédulos. Primeiro você se acerte. Só que eu fui conversar com essa pessoa: cara, você falou besteira minha aí, como é que vai ficar isso aí? Não, porque não sei o que. Ah, é? Você vai sustentar? Então é o seguinte: diante do juiz você vai ter que provar. Eu quero que você leve prova, tudo isso aí, que eu fiz tudo isso aí que você está falando. Aí ele já ficou meio assim: eu vou pedir 1 milhão de indenização. O cara tremeu sem falar. Ah, agora é mentira? Cadê? Mostra a prova. Você fica se escondendo na igreja aí, jogando conversa aí, na hora que você chega na chincha, você corre. Você não é homem, não? Me acusou de uma coisa grave. Eu falei: você vai provar que eu fiz isso. Só se eu fiz dormindo. Você vai me provar isso aí. Se você não provar, eu quero 1 milhão, porque você está denigrindo a minha imagem. Na hora, eu mandei oficial lá, o advogado, o oficial de justiça chegou lá com a intimação na casa dele para ele comparecer. Aí ele veio conversar. Ah, agora você quer conversar? Quando eu fui conversar com você, você está... não estou nem aí. Ah, é? Então tá bom. Aí diante do advogado, diante do juiz, você... Ah, agora você quer conversar?
Fala assim, ó, eu já pedi 1 milhão, você vai ter que me dar 1 milhão. Se você não provar, não, pelo amor de Deus. Então você nunca fale uma coisa que as pessoas não fez com inveja. Não faça isso. Então quando ele estava interrogando, irmão, porque precisa ouvir a pessoa. Não é, ó, irmão, eu trouxe uma conversa aqui, ó, pastor, a irmã lá, não sei o quê. Você tem prova disso? Então traga testemunho. Não. Então você não tem prova, cala a boca. Você tem prova disso? Traga testemunho. Jesus falou isso. Paulo também diz isso lá na carta. Paulo imita Jesus. Jesus fala assim, ó, se alguém vier falar de um irmão, traga 2 testemunhas, para que toda a conversa seja comprovada. Tem que ter prova. Se você não tem prova, cala a boca. Aí Paulo diz o seguinte: não aceite acusação contra um presbítero, a não ser na companhia de 2 testemunhas. Tem que ter testemunha. Isso aí está vindo lá do Velho Testamento, e no tribunal é a mesma coisa. Quando você está sendo julgado no tribunal, aqui você fala assim, ó, você tem alguma defesa aí, para alguma testemunha sua, que você estava lá no ar para confirmar o seu álibi? Não, nesse dia eu não estava aí, falaram que eu estava lá, mas não estava aí, eu estava no lugar tal hora. Então, mas você tem testemunha que diz isso? Que confirma? Tem 2 testemunhas. Então chama a testemunha. Aí vem a testemunha e fala, não, realmente ele estava lá. Inclusive, ó, tem até aqui, ó, a filmagem aqui na câmera, ele estava lá. Ele não estava nesse lugar que estavam falando, entendeu? Então, irmãos, Jesus aqui, ele foi interrogado. Pilatos falou assim, como é que é assim? Vocês querem uma procuração para matar ele? O que ele fez? Não, nós queremos matar ele. Não, precisa saber por que vocês querem matar. Não é assim, matar uma pessoa assim. Tem gente na igreja assim, quer que o pastor mate a pessoa, quer que tira lá do cargo, quer que não sei o quê, mas não quer ouvir. O que ela fez? Cadê a prova? Se é homem, se é mulher de verdade, aqui ó, com a cara assim lisa, para chegar diante da pessoa e falar com ela o que ela fez? Não. Tem um monte de covarde na igreja. Aí Pilatos interrogou ele. Aí Pilatos falou assim, chegou para a multidão, não vejo nada de errado nesse homem. Esse homem é um homem puro. Não vejo nenhum pecado nele que venha trazer consequência de morte. Por que vocês querem matar ele? Qual é o pecado dele? Ele está dizendo que é rei dos judeus. Isso é pecado de morte, irmão. Ele está dizendo, aí falou assim, você é o rei dos judeus, Jesus? Jesus falou assim, eu não estou falando nada, você que está dizendo. É você que está falando. O meu reino não é deste mundo, ele falou. Aí Pilatos falou assim, estranho, né? Seu reino, ele disse, não, eu sou rei, mas não desse mundo. O meu reino é desse mundo. O que você veio fazer nesse mundo então? Pilatos disse. Está lá, irmão, no Evangelho. É que a gente não lê, irmão. Pilatos interrogando ele, porque o povo queria uma procuração para matar, e Pilatos falou assim, eu não vejo mal nesse homem para matar ele. Como é que eu vou dar uma procuração para matar se eu não vejo mal? Aí Jesus falou o seguinte, ó, o que você veio fazer nesse mundo se o seu reino não é daqui? Aí Jesus disse, eu vim falar a verdade, trazer a verdade. Aí Pilatos disse, o que é a verdade? Está lá no Evangelho. Falou para Jesus, o que é a verdade? Aí Jesus para bem na cara dele assim, ó. Fica parado assim. Quando uma pessoa olha profundo no seu olho, assim, não dá aquele negócio em você que você vira o rosto assim? Pilatos falou assim, o que é a verdade, Jesus? Aí Jesus olhou para ele, no olho dele assim. A Bíblia diz, irmão, que Pilatos fez assim, ó. Ele teve que ir lá para fora tomar um ar. Porque o olhar de Jesus foi penetrante, irmão. É igual aquela pessoa que você tá de olho numa pessoa apaixonada, né? Aí você olha para ela, a pessoa olha profundo no seu olho, você recebe aquele... É esse tipo, irmão, de olhar profundo. Porque eu gosto de olhar nas pessoas, irmão. O cristão, ele olha dentro do olho. Esse negócio de ficar assim, irmão, e aí? Eu olho dentro do olho da pessoa. Você está falando da pessoa aí, você está apresentando uma acusação, e aí a pessoa fez o quê? Pastor, porque não sei o que, fica olhando para o chão e não olha para o olho. Mentira. Está mentindo, olha no meu olho aqui, ó. Quero ver se é verdade. Então, por 2 vezes, Pilatos perguntou, o que é a verdade? Aí Jesus, irmão, Jesus parou na frente dele assim, ó. Pilatos falou, o que é a verdade? Ele parou na frente dele assim. Aí Pilatos de novo, aquele olhar profundo. Jesus está dizendo, eu sou a verdade, eu não preciso falar que sou a verdade. Você não está vendo eu sou a verdade. Encerramos aqui, irmãos, essa aula. Verdadeiramente sois livres. Então a verdade aqui no Evangelho de João está dizendo que não era filosofia, era uma verdade que nos liberta, irmão.